Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui o professor Deison na área, tá? Para a gente continuar o nosso trabalho aí engrandecedor, que vai possibilitar vocês aí a buscar mais um degrau aí de sucesso, que vocês possam aí buscar aprovação aí no Enem, Deus quiser no final do ano, e claro que não esqueça de chamar a gente para comemorar, tá ok? Bom, a gente vai continuar com a perspectiva da bioquímica. Se vocês puderem depois verificar, nas aulas anteriores, né, nos vídeos anteriores, nós trabalhamos a parte da bioquímica inorgânica, no caso água e sais minerais, bem como a parte orgânica, carboidratos e lipídios. E agora a gente vai dar continuidade com o assunto de proteínas, né? Muito comum, né, falado, né, proteínas, aí a pessoa chega e diz, ei, você já comeu proteína? Tá? Ei, você já comeu alguma coisa com proteína? Aí o pessoal assim, o que é proteína? Então, onde é que tem proteína? É no abacate, é numa pedra, numa rocha, é na folha da palmeira, no coco? Onde nós sabemos onde tem proteína? Não importa agora. O importante é que você primeiro compreenda qual é a função de uma proteína, claro, que tipos de fontes contém as proteínas e bem como, claro, toda a base molecular que vai permitir com que vocês, claro, fiquem mais antenados aí na questão dessa funcionalidade orgânica, tá certo? Bom, quando a gente fala das proteínas, nós estamos falando de uma molécula tipo de grande importância, tá? São moléculas de extremamente importância construtiva no nosso corpo, ou seja, elas é que vão ser a base da composição celular do teu organismo, tá? E de qualquer ser vivo da face da Terra. Bom, as proteínas, elas têm uma função principal. Elas têm uma função estrutural, ou seja, enquanto nós temos como componentes orgânicos carboidratos e lipídios que têm uma prioridade no teu organismo de te fornecer energia, ou seja, te fornecer calorias, aquelas calorias que tu corre, tu gasta, que tu joga bola, que só Deus sabe o que é que tu faz, né, menino, ficar abraçando nos cantos, né, ou seja, aquela coisa que você gasta energia, que você dorme, repõe energia, no outro dia você está gastando de novo, você vai para o trabalho, você vai jogar bola, enfim, você vai fazer suas N atividades, isso aí são as primeiras moléculas orgânicas que a gente já estudou. Já as proteínas, a função principal dela é estrutural. Mas, claro, lembrando, não quer dizer que é a única função delas, mas sim a principal. Ou seja, o que é que teu organismo prioriza para que elas sejam, a partir delas, sejam feitas, tá ok? Bom, mas vamos lá para o nosso slide para ver aqui mais detalhes sobre as proteínas, tá ok? Bom, aqui nós temos, né, a questão da definição, né? São moléculas de elevado peso molecular e compostas por vários aminoácidos. Ou seja, vamos aqui agora para o quadro, para a gente ter uma ideia. Como a gente fala proteínas, a gente fala em grandes moléculas, onde o peso dela é extremamente elevado. E claro, como toda molécula orgânica, elas têm, na sua formação, unidades como se fossem pecinhas do quebra-cabeça que vão construir tais moléculas. Então, que unidades, né? Ou seja, qual é a unidade formadora das proteínas, né? Unidade são os chamados aminoácidos. Esse é o termo que nós falamos sobre a questão da unidade. Bom, mas, professor, por que é aminoácido? Por que é chamado assim aminoácido? É um apelido? Ele sofre bullying? Não sei. Vamos ver agora. Bom, normalmente as proteínas, elas têm uma constituição molecular, ou seja, os átomos que se reorganizam e se constroem uma molécula, basicamente eles são formados da seguinte maneira. Vamos aqui no quadro aqui para poder identificar. Nós temos inicialmente, como toda molécula orgânica, átomos de carbono. Então, com certeza, eu não tenho como haver aminoácidos que formam proteínas se eu não tiver o carbono principal. Ou seja, é aquele carbono que vai ser o eixo de toda a molécula. Ligado a ele, nós temos um radical chamado NH2, tá? NH2 é um radical que normalmente nós chamamos de amino ou amina. Então, a primeira palavra amino vem de um radical chamado amino. O outro radical que essa substância tem é um carbono ligado duplamente com um oxigênio
e uma hidroxila. Esse radical, ele é um radical de caráter ácido, tá? Que é chamado de carboxila. Então, aqui já vai fazendo jus a outra parte da palavra, aminoácido, ou seja, uma substância amina, uma substância de caráter ácido chamado carboxila. Mas não acabou aí, porque o carbono precisa fazer mais duas ligações. Então, o terceiro radical seria um próprio hidrogênio, e o quarto nós vamos chamar de R, que na verdade não é que existe um elemento chamado R, mas o R quer dizer que existe um radical, ou seja, qualquer outro radical que possa existir na química, sendo que nesse lugar, onde ele se ligar, ele vai formar o que nós chamamos de composto de aminoácido. Geralmente são 20 aminoácidos diferentes na natureza. Normalmente para os seres humanos, existe dos 20, 8 deles que são substâncias que não são produzidas no nosso organismo. Está aí o motivo de nós termos que nos alimentarmos, ou seja, buscar fontes de proteínas nas fontes, sejam elas animais ou vegetais. E mais um detalhe, os 20 aminoácidos produzidos, na natureza, todos eles geralmente são encontrados nos vegetais. E por isso que os vegetais são conhecidos como seres autótrofos, aqueles que não precisam se alimentar necessariamente e produzem o próprio alimento, ou seja, a partir da fotossíntese. Então, os vegetais, nesse quesito, eles são muito mais completos do que nós, tá ok? Bom, vamos lá para o slide aqui, para a gente ver mais detalhes, tá ok? Bom, aqui nós falamos que as proteínas elas podem diferir umas das outras pela ordem, tipo e número de aminoácidos. Vamos aqui no quadro para entender um pouquinho melhor isso, tá? Supondo, eu tenho alguns aminoácidos, tipo 5 aminoácidos em cadeia, tá? 5, né? Eu botei 4, mais um, 5. E se eu tiver uma outra cadeia com os mesmos aminoácidos, com a quantidade diferente, se vocês olharem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4 amino acids, tá? Bonito assim, para ficar bonito assim, empolgante, tá? Se você olhar, é diferente. Então, isso é um critério de formar proteínas diferentes. Bom, professor, mas eu fui contar e deu igual, ou seja, foi igual a mesma quantidade de aminoácidos. Mas vamos supor que ele formou-se com aminoácidos diferentes. A mesma quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, né, aminoácidos. E aí a mesma quantidade, mas são aminoácidos diferentes, eu também tenho proteínas diferentes. E ainda tem um outro detalhe. Supondo que a organização molecular seja assim. Nós temos uma cadeia de 5 aminoácidos, onde tem 3 de um tipo e 2 de outro. E eu tenho ainda uma cadeia com os mesmos 5 tipos, só que eles estão em ordens diferentes. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho a mesma quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho os mesmos tipos, ó, 3 desse e 2 de outro tipo. 3, os mesmos 3 e 2 de outro tipo. Porém, a ordem como eles se distribuem na cadeia são diferentes. Então, esse é um outro critério para determinar, por exemplo, a formação das proteínas. Bom, mas quem é que forma, na verdade, essas proteínas, né? Geralmente, elas são formadas por comando da molécula do DNA, que é um assunto futuramente que a gente vai estudar, tá? Mas só para você ter uma ideia, o DNA, ele consegue, nas nossas células, produzir uma outra molécula chamada de RNA. E o RNA, por sua vez, ele vai até, encontro dos ribossomos, ou os ribossomos vêm de encontro ao mesmo, onde ele vai começar a ser feita uma leitura, ou seja, uma tradução dessa molécula do RNA. E a partir daí, os ribossomos começam a agrupar as unidades de aminoácido, formando a cadeia peptídica, que vai dar origem a uma futura molécula chamada de aminoácido. Então, essa aí é uma estratégia do teu mecanismo celular
para que possa formar novas moléculas, tá certo? Bom, mas vamos ver aqui mais detalhes aqui no slide, tá? Bom, nós temos aqui as funções. Então, se vocês puderem observar, a primeira função que tem aí em ordem é a função estrutural, ou seja, ela ajuda a formar as diversas estruturas que tem no teu organismo. Mas não para por aí, porque nós também temos as funções de formação de hormônio, ou seja, alguns hormônios que controlam o funcionamento do teu corpo são formados por proteínas. Também nós temos a questão da formação de anticorpos, ou seja, aquelas células que fazem de tudo para te ver bem, aquela coisa que te adora, quer te fazer bem e tu às vezes nem dá tanta importância para elas, né? Nós também temos proteínas que ajudam a nos movimentar a partir das contrações musculares. E também nós temos aí o transporte de oxigênio, ou seja, quando a gente respira, né? Chupa o ar pelo nariz, né? Como se diz. Aí você consegue, por exemplo, conduzir os gases respiratórios, né? Oxigênio e gás carbônico. Nós também temos algumas proteínas em especial com a função de acelerar reações químicas, que são as do grupo das enzimas que a gente vai falar posteriormente. Então, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos aqui nesse outro slide de algumas substâncias proteicas a partir das suas funções deliberadas, ou seja, hormônios, nós temos a insulina, que é aquela que controla a taxa de glicose ou de açúcar, como chamamos assim, no nosso sangue. Já temos as enzimas, que é, por exemplo, a pepsina aí, que atua na digestão de proteínas no estômago, ou seja, enzimas que ajudam a digerir proteínas na nossa alimentação. Nós também temos as proteínas, né, de proteção, os anticorpos, as imunoglobulinas, tá, chamadas assim. Nós temos algumas proteínas também que têm função estrutural, como o colágeno, a elastina, né, que são componentes que ajudam a manter a qualidade da célula e dos tecidos. Nós temos as proteínas contráteis, chamada quitina e miosina, que ajudam na contração muscular. Nós temos algumas proteínas também chamadas de transportadoras, que é a hemoglobina, que é exatamente esse componente está dentro das células vermelhas, chamado glóbulos vermelhos, hemácias, eritrócitos. Tem um bocado de nomezinho assim, né, que é importante a gente ir estudando e sabendo localizar que estruturas são essas, tá ok? Bom, nós também temos a questão, né, energética, assim como a gente está vendo nesse outro slide, né? Além da função plástica ou construtora, que é estrutural, a de regulagem, né, que é a parte hormonal, e temos também a função energética. Só um detalhe, galerinha, lembrando, né? Olhe, foque aqui bem para mim e lembre-se desse detalhe. Quando a gente fala em proteína, não é prioridade a proteína ser utilizada como função energética. Por quê? Quando eu trato de carboidratos, uma quantidade de molécula, que a gente chama de 1 mol de molécula de carboidrato, tem em torno de 4,1 quilocalorias. A mesma quantidade da proteína. Só que a proteína ela tem a função estrutural. Então, não vale a pena quebrar uma estrutura celular, um componente celular, para poder utilizar para a proteína, né? E aí utilizar ela transformando em mecanismos energéticos. Geralmente a gente recorre às gorduras, que a gordura tem mais do que o dobro dessa quantidade, tá certo? Tem em torno de 9, alguma coisa, mais ou menos 9,3 quilocalorias. E aí, esse detalhe é muito importante, porque a gordura ela funciona como reserva. Quando acabou os carboidratos, aí vem a funcionalidade das gorduras. E por necessidade, quando houver um esgotamento de lipídios, é que nós recorremos às proteínas, tá certo? Mas geralmente as proteínas são para formar estruturas celulares, entre outros componentes da célula, tá? Internamente, formando o teu organismo, tá ok? Passando o slide aí, para vocês acompanhar, nós vamos agora falar sobre a estrutura primária, tá? Bom, quando a gente fala estrutura, tá? Voltando aqui para mim, quando a gente fala estrutura, eu quero dizer que as proteínas, assim como um quebra-cabeça, elas são construídas pecinha por pecinha, ou seja, aminoácido por aminoácido. E como eu mostrei para vocês aqui, essas bolinhas estão representando esses aminoácidos, ou seja, cada bolinha é um aminoácido, tá certo? Então, esses aminoácidos, eles vão se ligando por uma ligação
que nós chamamos de ligação peptídica, ou seja, ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? Por que recebe esse nome? Cada aminoácido também ele recebe um termo chamado de peptídeo, ou monopeptídeo, que é uma unidadezinha. Então essas unidades, elas vão se ligar umas às outras, formando moléculas maiores. E aí é onde vem essa ligação. Por exemplo, de um aminoácido, uma região dessa do amino se liga a um outro aminoácido na região carboxila. E aí faz o quê? Começa a fazer essa união. Uma molécula vai ficando cada vez maior e vai formando uma linha, ou seja, uma cadeia linear só de aminoácidos. Então, essa cadeia linear é o que nós chamamos de estrutura primária. Então, eu vou representar aqui pelo número 1, estrutura primária, e eu vou representar uma linhazinha simples, como se fosse um conjunto de vários aminoácidos em cadeia. Mas é que está. Como existe uma interação entre os átomos, também pode haver interação entre átomos de moléculas diferentes ou partes de moléculas diferentes. E aí nós começamos a ter as diversas interações de polo, van der Waals, ponte de hidrogênio, que são forças que normalmente acontecem entre os átomos e que vocês estudam perfeitamente isso na química, tá? E aí o que vai acontecer com essa linha aqui ou essa cadeia de aminoácidos? Ela vai começar a ter uma interação intermolecular, onde vai acontecer o quê? Um dobramento dessa fita. E essa fita vai começar a ganhar um aspecto de hélice, ou nós chamamos de espiral. Então ela vai ganhar um aspecto mais ou menos assim, como se fosse um arame de caderno, tá? Que vocês possam imaginar. Você pega aquele arame do caderno, o arame do caderno faz assim um espiralzinho. Bem semelhante a esse daqui, tá? Claro que o do caderno está mais bonito que o meu. Beleza? Então, essa aí é a estrutura secundária. Vocês podem ver agora no próximo slide. Então, se vocês olharem aí no próximo slide, nós temos aí a estrutura secundária, se vocês verem, ela faz círculos, né? Ela faz círculos em volta como se ela estivesse sendo enroscada dentro de um eixo, tá? Então, se vocês observarem aí, ela vai ter diversas atrações entre as moléculas, né? Vocês estão representando aí a cadeia, e aí você vê como se fosse um espiralzinho, ok? Já no próximo slide, nós temos a estrutura terciária. O que seria a estrutura terciária? Vamos aqui para o quadro aqui para a gente visualizar. A estrutura terciária seria essa mesma estrutura, sendo que ela recebe mais compactações, ou seja, ela começa a se enroscar e ela começa a ganhar uma estrutura tridimensional, ou seja, onde tem altura, largura e profundidade. Então, ela começa a formar uma estrutura mais compactada, tá? E aí começa a ganhar as primeiras funcionalidades proteicas. E, claro, muitas proteínas não acabam por aí, ela continua se complexando e se juntando. Essa estrutura, né, eu vou representá-la aqui de novo, com outras estruturas terciárias. E aí nós temos o quê? A chamada estrutura quaternária, como vocês poderão ver agora no próximo slide. Tá ok? Se vocês olharem aí agora no slide, nós estamos falando aí sobre a estrutura quaternária. O que é que ele diz aí? Em algumas proteínas, os novelos, né, se associam, formando o que chamamos de estrutura quaternária. Então, se vocês observarem aí, isso é uma representação de uma molécula da hemoglobina, onde tem várias estruturas terciárias agrupadas, formando uma estrutura quaternária. E aí é o nível de maior construção, no caso das proteínas, tá certo? Bom, nós também temos como classificar também aí, como vocês podem ver no slide, os tipos de proteínas em quantas formas, né? Elas podem ser mais globulosas, fibrosas, né? E quando elas estão em tamanhos maiores, nesses padrões mais fibrosos, de dimensão maior, elas já são difíceis de reagir e a gente já chama elas de insolúveis, tá? Ou seja, quer dizer que não são solúveis ou não têm afinidade com a água, tá? E são formados por moléculas mais ou menos retilíneas, todas dobradas, né? Com estruturas como o colágeno, formando tecidos, né? Células e substâncias que vão formar diversas partes do nosso corpo, como a queratina que estão, no caso, no estão dos cabelos, né?
ok? Bom, e a desnaturação? Como vocês podem ver aí no slide, nós temos um termo aí chamado desnaturação. O termo desnaturação quer dizer tirar a natureza da funcionalidade das proteínas. Vamos aqui para o quadro aqui para a gente visualizar uma coisa. Se vocês observarem, agora há pouco a gente falou sobre a construção das proteínas, ou seja, estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. O processo de desnaturação nada mais é do que tirar essa natureza funcional da proteína e voltar ao estado original, ou seja, dos elementos, né, das unidades dos aminoácidos sem grandes funcionalidades. Então seria basicamente o quê? Voltar à estrutura primária. Pessoal, isso não é bom para a proteína, a princípio, porque faz com que ela perca função. Agora, às vezes, é necessário esse processo para que a gente possa não destruí-la, mas destituir a sua função, quebrar os seus polímeros, né? Ou seja, as suas unidades, seus monômeros, e a partir desses monômeros construir novas unidades. Ou seja, aí nós podemos ter elas isoladamente e construir novas proteínas. Ou seja, geralmente nós digerimos proteínas animal, vegetal, da alimentação, para que o nosso organismo possa formar outras proteínas de interesse, tá certo? Então é por isso que nós precisamos ter alimentos ricos em proteínas, ou seja, fontes importantes na alimentação que possam conter proteínas, tudo bem? Então, como isso acontece? Isso pode acontecer por diversos fatores, tá certo? Bom, falando que tipo de fatores podem fazer essa modificação? Por exemplo, vocês já comeram uma coisa acho que pouca gente conhece. Alguém já comeu ovo? Já comeram ovo? Você sabe que é ovo, né? O ovo, né? Que a galinha, aí vai, põe o ovo, bichinho, né? Bichinho põe o ovo, aquele bichinho branco, né? Que o pessoal, eita, o ovo, como é que a galinha põe aquele ovo daquele jeito, né? Daquele jeito, mas o ovo não nasce, no ovo não é posto, não é duro daquele jeito, não. Ele endurece só depois que sai da galinha, viu, gente? Não vai pensar que a galinha toda a vida ela vai sofrer, não. Mas voltando aqui. O ovo, pessoal, quando você quebra o ovo, tem a gema e tem a clara, que é aquela coisa viscosa, né? Parecendo ser um catarrozinho assim, né? Coisa nojenta e tal. E aí o que que acontece? Quando você vai cozinhar, você vai fritar, né? Você vai, sei lá, você vai preparar o seu ovo lá delicioso, né? Aquele bife doião gostoso, né? E aí você vê que a clara, ela, em vez de viscosa, né? Meio que translúcida, assim, transparente praticamente, ela ganha um aspecto esbranquiçado e ela enrijece. Pessoal, ali a clara do ovo é basicamente albumina, que é um tipo de proteína. Então, quando ela recebe a temperatura lá da tua frigideira, da tua panela, da água que está cozinhando, o ovo, no caso, ele vai cozinhar e, claro, as proteínas vão desnaturar. Então, um dos fatores que fazem essa transformação dessa estrutura quaternária em primárias é a temperatura. Ah, pessoal, eu conheci um menino que comia ovo cru, ele pegava frango e embebia, e aí não vai ter a desnaturação, não? Vai, sabe por quê? Porque lá no estômago nós temos a pepsina, nós temos as enzimas que atuam na digestão. E o que é que elas fazem? Elas também desnaturam as proteínas. Então, uma outra coisa que também faz com que as proteínas sejam desmanchadas é o que nós chamamos de acidez, ou seja, a alteração do que vocês, na química, quando estudam, a gente chama de pH, que é uma escala, né? pH, que é a escala de 0 a 14, né? E o neutro é 7. Então, quanto menor do que 7, mais ácido. E essa acidez ajuda a também fazer um processo semelhante ao da temperatura. Né? Então, pessoal, isso aqui é super importante porque dessa forma nós conseguimos desnaturar, ou seja, voltar às estruturas primárias, a partir daí pegar essas estruturas primárias e construir novas proteínas, como se eu tivesse agora, ó, eu peguei os pincéis, tirei as tampas e reorganizei as tampas nos pincéis. Tá certo que ficou diferente, mas é mais ou menos isso que o nosso organismo faz. Ele faz trocas de aminoácidos, remonta a molécula e forma outras proteínas, tá ok? Bom,
Dando uma continuidade, se vocês olharem agora no slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as proteínas conjugadas. O que é uma proteína conjugada? Primeiramente, eu preciso entender o que é uma proteína simples. Uma proteína simples é aquela que é formada basicamente só de aminoácidos. Mas as proteínas conjugadas nem sempre são formadas somente de aminoácidos. Ou seja, nós temos aí como exemplo as chamadas glicoproteínas, que são as proteínas que se associam com os glicídios, que são os mesmos grupos que nós chamamos de carboidratos ou açúcares, tá? Aí nós temos os nucleoproteínas, né? Que são os componentes nutricionais chamados a partir das proteínas e dos ácidos nucleicos. E, claro, nós temos outros também, as lipoproteínas e entre outras, tá ok? Bom, pessoal, por hoje a gente trabalhou essa parte das proteínas, tá? Suas funções, como é a questão da estrutura, como é que ela é montada, como é que ela é desmontada pelo organismo, as suas funcionalidades, bem como a sua importância. Bom, a gente vai encerrando por aqui. No próximo vídeo, vocês vão ver a continuidade do assunto proteínas, falando especificamente sobre enzimas, tá ok? Não percam, não deixe de assistir, não deixe de curtir nosso canal. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um abraço, bons estudos e até a próxima.